Ingmar Bergman é conhecido como autor de alguns dos mais instigantes filmes já produzidos, mas o curioso é que ele considerava o cinema uma arte menor, se comparado à sua grande paixão, o teatro. Há casos parecidos. David Lynch estudou pintura antes de se dedicar ao cinema. Alexander Sokurov, vindo da tradição russa com nomes de peso como Dostoiévski, Tolstói, Gogol e Chekhov, queria ser escritor. Já no caso de Bergman, o fato de em sua língua haver um dramaturgo da estatura de Strindberg, cuja escrita eleva não só o teatro sueco, certamente ajuda a explicar sua admiração pelos palcos teatrais em detrimento dos estúdios de cinema. A visão de Bergman é melhor compreendida quando nos damos conta de que seus primeiros longas são dos anos 40, filmes sem grande densidade. E é o próprio Bergman, com seus filmes, um dos responsáveis por conferir ao cinema um estatuto de grande arte. E o movimento é impressionante. No mesmo ano, há 2 lançamentos que são um ponto de virada. Em 1957 surgem 2 clássicos instantâneos, O Sétimo Selo e Morangos Silvestres. O primeiro tem como premissa um cavaleiro templário que, atravessando uma peste, desafia a morte para um jogo de xadrez. E o embate se estende também a Deus, tema recorrente em Bergman. O filme que levou o prêmio especial do júri em Cannes foi um momento em que o autor superou seu medo da morte. Em suas palavras, diga o que quiser sobre o sétimo selo. Meu medo da morte, essa minha fixação infantil, era, naquele momento, enorme. Eu me sentia em contato com a morte dia e noite, e meu medo era tremendo. Quando terminei o filme, o medo havia ido embora. Eu tenho a sensação de ter simplesmente pintado uma tela com muita pressa, com muita pretensão, mas nenhuma arrogância. E eu disse, aqui está a pintura, levem-na, por favor. Já Morangos Silvestres, em que um velho professor, durante uma viagem para receber um prêmio, repassa sua vida em revista, é resultado de um colapso do próprio Bergman. O protagonista inicialmente foi baseado no pai do diretor, mas mais tarde ele se deu conta de outra coisa. Eu criara um personagem que se assemelhava a meus pais, mas que, no fundo, era eu, completamente. Com 37 anos, privado de relações humanas, introvertido e fracassado. Vencedor do Urso de Ouro no Festival de Berlim, Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro e indicado ao Oscar como melhor roteiro original, Morangos Silvestres foi escrito durante uma internação do diretor. Ele estava hospitalizado por conta de uma estafa, por ter realizado em poucos meses a filmagem de O Sétimo Selo e a montagem em sequência de 3 peças. Se até ali sua filmografia era pontuada por pouca profundidade, os 2 filmes lançados em 57 consagram o que ficaria conhecido como o estilo bergmaniano, obras com investigações filosóficas que abordam com profundidade questões existenciais. Mais impressionante ainda é pensar que, em paralelo ao cinema, ele seguiu com seu trabalho em teatro, tanto como diretor quanto como dramaturgo. Ao todo, em 6 décadas de produção, dirigiu mais de 50 filmes para cinema e televisão, e uma centena de peças teatrais. Quanto aos roteiros, que Bergman também escreveu em grande quantidade, dizia que o argumento nasce a partir de um detalhe insignificante, mal definido, uma observação casual, uma frase ou um acontecimento obscuro, porém sedutor. Sua multiplicidade também se manifesta em seus temas. Mais que se fechar em questões de ordem subjetiva que atravessam os tempos, não deixou de se interessar pelos fatos políticos de seu próprio tempo. Persona, de 1966, é um bom exemplo de como o indivíduo é atravessado pelo social. Uma atriz simplesmente para de falar. Ela se retira para uma casa isolada, onde é cuidada por uma enfermeira. Em determinado momento, suas identidades começam a se confundir. O filme é complexo, mas aparições de cenas na TV apontam um mal-estar com o estado das coisas e indicam a relação entre o silenciamento da atriz e os acontecimentos da época. E parece que o hospital era um lugar inspirador para as reflexões de Bergman. Outra vez internado, por estafa e pneumonia, escreve o roteiro de Persona ao se questionar sobre o lugar da arte na sociedade. Na década seguinte, outro filme que deixa ainda mais explícito o atravessamento pelo social é O Ovo da Serpente.
cujo título foi retirado de uma fala de Brutus, em Júlio César, peça de Shakespeare. Nesse filme de 1977 abertamente político, um trapezista judeu, cujo irmão se suicida, passa dificuldades com a ex-cunhada enquanto vê o nazismo ascender. Uma das grandes obras sobre a gestação do regime nazista, a expressão "o ovo da serpente" carrega consigo a ideia de que algo perigoso pode estar chegando. Bergman não se preocupa em pisar em ovos. Atira os ovos, sem medo. Em sua longa filmografia, títulos como Sonata de Outono, Fanny e Alexander e Gritos e Sussurros dão testemunho do tamanho de Bergman, muitas vezes partindo de premissas simples, em que importa menos o que acontece do que o como acontece. As grandes questões abordadas em sua obra refletem as perturbações do artista. Disse que não foi um grande homem. Teve 9 filhos, mas não foi pai de nenhum. Tenho muitos filhos que mal conheço. Meus fiascos humanos são notáveis. Daí me esforçar por ser um artista excelente, que entretém. É isso. O melhor do homem é o artista. O homem é capaz de estragar o artista? Bergman deixou o melhor de si, sua obra, o que já é alguma coisa. Quantos são os que passam pelo mundo e só deixam sua parte ruim, sem nada mais a acrescentar, sem nada que justifique sua existência? Nu kommer jag, Alexander.